O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só um instante. Fábio, um solo, por favor, meu filho. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe e guarde também a você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela retransmissora Educar de Ponte Nova e região e também pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. Nesta sexta-feira da quarta semana, nos encontramos e contamos com o apoio daqueles que são membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, para que com a ajuda de cada um possamos atingir a meta de 100% de nossa partilha e com essa partilha conseguirmos honrar com todos os nossos compromissos
visto que no último mês nós não conseguimos atingir esse percentual. E se você não é membro da família dos devotos, fazer um convite que você venha para ela, ligando para 31 3319 6111. Essa pausa não foi um suspense, nem mesmo é só uma circunstância que eu estou lidando por agora, que eu tenho que dar somente hoje. Todos nós, ao ouvirmos a primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico, podemos não entender muito bem um detalhe bobo, mas que é de suma importância para entender do versículo 2 até o versículo 13, o que na verdade o Eclesiástico diz. Porque no versículo 2 vai dizer que, como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Essa expressão para nós não faz muito sentido, mas eu vou explicar rapidinho. E ela tem todo o porquê de ser explicada agora, para que nós entendamos os outros versículos e também aquilo que é sinalizado no evangelho que acabamos de ouvir. O sacrifício que era oferecido no templo, nem tudo era colocado sobre o altar do Santo dos Santos. Os animais que eram sacrificados tinham algumas partes que eram ali colocadas. E uma das partes que sempre era colocada sobre o altar para ser queimada ali, como sinal de que essa parte está sendo totalmente entregue ao nosso Deus, eram as gorduras. As gorduras eram retiradas do animal e eram colocadas sobre o altar para ali serem queimadas, incineradas plenamente, no sinal de que aquela fumaça, aquilo que era queimado, consumido pelo fogo, pelo braseiro, era o próprio Senhor que recebia de suas próprias mãos o sacrifício. E a imagem que se fala de Davi, quando o compara como a gordura que é retirada e separada do sacrifício, é para dizer o seguinte: Davi foi realmente acolhido pelo Senhor nosso Deus como um sacrifício de bom agrado, como aquilo que de melhor poderia ser oferecido de toda e qualquer vítima, que tinha que ser perfeito. Então, na verdade, o povo de Deus oferecia e tinha oferecido o que melhor tinha tido. Davi, o rei lembrado na história do povo de Deus. Davi realmente é lembrado com grande saudade e ele é lembrado como aquele que matou Golias, como aquele que foi justo, como aquele que reconstruiu a sua história, aquele que conseguiu fazer do seu reinado não só uma forma de tornar o povo de Deus grande, mas ele fez do seu reinado para o povo e para aqueles que estavam fora do povo uma expressão da grandeza do Deus que escolheu esse povo e cuida dele. E essa, na verdade, deveria ser a preocupação de todo rei, de todo governante, de toda pessoa que tem uma missão, seja religiosa ou não, com a consciência judaico-cristã de oferecer a sua vida como aquilo que há de melhor para o Senhor, de maneira que organize e deixe seu povo crescer e tornar-se um esplendor de vida. Bom, Davi é o exemplo simples de um projeto que, quando deixado-se conduzir por Deus, oferecendo-se pouco a pouco, torna-se uma expressão de grandeza do que de melhor pode ser oferecido a Deus. Em contraponto, temos a figura de Herodes, um homem poderoso, mas nem tanto. Influente, mas um pouco medroso. Esse Herodes que narra o Evangelho, filho do grande Herodes, era um homem que tinha status, tinha poder, mas na verdade não sabia fazer de si e do que estava ao seu redor, do que estava em suas mãos,
fazer de sua vida algo que realmente significasse esplendor. Poderia fazer banquetes, poderia ter a sua sobrinha enteada dançando e encantando a todos. Mas ele não tinha noção da importância do seu papel como quem deveria sinalizar a grandeza de um Senhor que escolheu um povo e dele cuida. Ele fica preocupado com muitas coisas, principalmente com suas festas e sua vida. E ele tem uma consciência marcada por algo que não está muito bem resolvido. Gostava de João Batista, o admirava. Assim diz a própria liturgia que ouvimos. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de sua mulher, Herodíades, que era mulher de seu irmão Filipe, com quem ele se tinha casado. Ele protegeu João durante um bom tempo, mas cedeu ao capricho de sua esposa para prender esse homem. E pelo capricho da esposa também, por uma palavra mal dada, por um compromisso firmado com aquilo que não era justo e correto, viu-se obrigado a matar João, cortar a sua cabeça. E por qual motivo? Não se tem, a não ser o fato de que Herodíades queria vê-lo morto. E ela queria vê-lo morto porque ele, João Batista, falava o que era necessário. Caríssimos, caríssimas, a figura de Herodes é a figura de um rei, de alguém com grande força, com grande influência, com grande responsabilidade, que não sabe ocupar bem o seu papel. Não tem a consciência da importância do que faz e se deixa encantar pelas benesses de um lugar ou de uma função. E por isso gera morte. Enquanto Davi é lembrado pelo livro do Eclesiástico e por toda a tradição do povo de Deus, inclusive a tradição judaico-cristã, da qual nós participamos, como um grande rei, ele é lembrado assim. Herodes é lembrado como alguém que, ainda que fosse grande, fez-se o menor dos menores dos homens pela incapacidade de gerir a própria vida e aquilo que estava como missão na sua vida. De tal maneira que ele pode ser um protótipo para muitos de nós. O protótipo a não ser seguido. Porque enquanto Davi é o exemplo do rei, daquele que sabe a responsabilidade do que vive, sabe como caminhar, sabe que ele tem um Senhor. Herodes é um glutão. Satisfaz-se de tudo, vive uma vida alegre, sem responsabilidade consigo e com os outros. Só ocupa um espaço na história. E ainda hoje é lembrado como quem no fundo, quase não fez nenhuma diferença. Prova de que a história fala dele como alguém que não tem tanta importância. Flávio Joséfo vai dizer que, um historiador dos primeiros tempos cristãos, vai dizer que Herodes teve uma função importante, mas era um fantoche na mão do Império Romano. Nós não podemos ser fantoches, nem na mão de um império, nem na mão de pessoas, nem de ideologias, e muito menos de nós mesmos.
Devemos ter a consciência da riqueza e da importância daquilo que vivemos e daquilo que somos, para que mostremos a grandeza do que realmente podemos fazer, da nossa história, em favor de tantos e de tantas. Por isso, mais do que simplesmente ficarmos com alguns discursos que estão por aí, isso precisa mudar, aquilo precisa mudar, é importante sabermos se nós estamos dispostos a mudar a nossa conduta, e principalmente se somos cristãos, mudar a nossa conduta para algo que corresponda à nossa fidelidade ao Evangelho, que ao contrário de gerar morte, gere vida, em todas as instâncias. Olhando para essas duas figuras, Davi, lembrado com saudade e com esperança, e Herodes, lembrado com vergonha, como símbolo de alguém que simplesmente não faz diferença alguma na nossa história particular, dentro do contexto com todos com quem nós convivemos. Qual imagem sobressai sobre a nossa vida? A de Davi, responsável, de Davi responsável, ou de Herodes, inconsequente e imprudente?